A gente vai ler até o verso 18, embora eu acho que a gente vai parar um pouco antes nessa aula. Então a gente vai do 11 ao 18. Efésios 2, 11 ao 18. Lembrando que se alguém quiser participar, é só me avisar que eu vou levar o microfone. Tá aqui. Então tá, vou começar a leitura então. Efésios 2, verso 11 ao 18. Diz assim: aqui, pessoal, antes de eu começar a leitura, vocês podem ver que na Bíblia de vocês, muito provavelmente tem um novo subtítulo, né, subtópico, porque a gente vai realmente dar uma mudança no tema. Vamos ainda abordar várias doutrinas que o apóstolo Paulo tem abordado até aqui. Ele não vai se desviar dessas doutrinas nunca. A epístola inteira gira em torno das principais doutrinas do Evangelho. Mas a gente vai abordar um tema importante hoje, que seria a relação do judeu com o gentio, que para nossa compreensão hoje, vivendo a modernidade, século XXI, não causa tanto impacto. Mas naquele tempo era assim, era fla-flu. Era coisa assim de dividir a sociedade em dois grupos. Então a gente vai começar aqui no verso 11. Diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora, em Cristo, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Verso 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Verso 17. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Eu não tenho dúvida de que esses versos podem ter parecido complicados, né, para vocês. E realmente é um tema que envolve muito do Antigo Testamento. É um tema que, para você entender o que Paulo está querendo dizer, as implicações, você precisa ter certa familiaridade com todo o processo de iniciação ou de criação do povo hebreu. Porque o povo hebreu não existia. Os povos antigos, os sumérios da Mesopotâmia, os acádios, os caldeus, os egípcios, os povos de origem indo-iraniana, os persas, que hoje são a população do Irã, na sua origem mais antiga, todos esses povos já existiam. Mas Deus, quando chama Abraão, fala para ele sair do sul da Mesopotâmia, ir para Canaã, e de Abraão cria uma posteridade imensa. Deus estava criando um povo que não existia, que era o povo hebreu. Então a gente tem Abraão sendo chamado, ele tem seu filho Isaac, Isaac tem seu filho Jacó, e a Jacó Deus muda o nome para Israel. Logo depois daquele período que ele passou vivendo na casa de Labão, batalhando e lutando para poder ter direito de se unir com sua esposa. Foi enganado pelo seu sogro, ele mudou o salário dele várias vezes, ele tinha uma rivalidade intensa com Jacó, ele explorava a bondade e obediência de Jacó. Mas mesmo assim Jacó permaneceu firme por amor a Raquel e por zelo à glória de Deus,
E depois daquele período todo, Jacó resolve sair com toda a sua família. E no encontro dele com o anjo do Senhor, naquela luta que ele teve no Vale de Jaboque, Deus muda o nome dele para Israel. E de Jacó, nós temos nos seus 12 filhos as 12 tribos de Israel. As 12 tribos que constituíram o povo hebreu. Então foi um novo povo. Esse povo não existia. A esse povo, Deus deu a lei, os mandamentos, e dentro da lei a gente tem que ter uma ideia bem abrangente do que ela significava. Você tinha na lei componentes estritamente morais. Há uma característica grande da lei, o seu core, a sua centralidade, a sua matriz, ela é moral, porque começa com os 10 mandamentos. Contudo, dentro da lei, você tem dezenas e até centenas de outros preceitos que não necessariamente são de natureza moral, mas que visavam a constituição dessa nova sociedade, porque era uma nova sociedade. Eles precisavam de algo que os guiasse, porque Deus não queria que eles constituíssem uma sociedade como a dos cananeus. Então, por isso, se você lê Levítico, Deuteronômio, você vai ver os preceitos de Moisés de uma maneira quase que ascética, rígida, rigorosa, porque o estilo de vida, a cultura, a civilização, por assim dizer, das tribos da terra de Canaã, era de um negócio assim de filme de terror. Orgias, sacrifícios infantis, sacrifícios animais que escandaliza tanto as pessoas, era algo comum entre todos os povos. Contudo, na terra de Canaã você tinha também o sacrifício infantil. Muitas guerras, muitas tribos invadindo outras e matando as crianças, os homens tomando as mulheres, fazendo delas escravas sexuais, muito roubo, muito furto, um lugar deserto, com pouca água potável, o Mar da Galileia não dava conta, o Rio Jordão também não, e você ainda tinha, para piorar a situação, o Mar Salgado, né, que simplesmente não tinha vida naquela água, cuja salinidade é não sei quantas vezes superior à do mar, do oceano. Então era uma terra difícil. O deus adorado nessa terra era Baal, o deus da tempestade, porque esse povo carecia de água. Então a gente deve entender que Deus, ao começar a constituir essa nova sociedade, esse novo povo, ele imprime nesse povo características muito peculiares, dentre as quais você tinha a direção expressa para que esse povo não fosse como os demais, para que fosse um povo diferente, santo. O que significa santo no hebraico? Separado. Era para ter uma vida diferente dos demais povos, um Deus diferente dos demais povos, uma lei diferente da lei dos demais povos. Eles tinham que tratar seus pais de forma diferente, suas mulheres, suas mães, seus filhos. E por isso a lei era muito dura. Então, quando vocês lerem o Antigo Testamento e acharem que é muito duro, pensem que aquilo era para conter o potencial que havia no ser humano de se transformar num selvagem, como eram as tribos ao redor do povo hebreu. E por que eu estou mencionando e fazendo toda essa introdução? Porque, para a gente entender as palavras do apóstolo Paulo, em primeiro lugar, a gente tem que entender o orgulho nacional do povo judeu. Ele se tornou um povo, ao longo dos séculos, profundamente orgulhoso. Um povo que se sentia o preferido, o povo escolhido. Num certo sentido, a Bíblia exalta isso que Deus fez pelo povo, mas ela muitas vezes condena o orgulho do próprio povo. Entendo que uma coisa é Deus exaltar um povo, por ter se revelado a ele. Outra coisa é esse povo fazer uso dessa revelação para se enxergar de uma maneira superior aos demais, aos quais Deus também amava. Até hoje. Então esse é um problema que existiu no Antigo Testamento e que ainda permanecia assim muito bem estabelecido no primeiro século
E o apóstolo Paulo está tratando disso. Ele está se dirigindo aos Efésios, cuja maior parte era constituída de gentios que haviam se convertido, não ao judaísmo. O objetivo de Deus não era converter gentios em judeus, nunca foi. O objetivo de Deus era converter gentios na direção do seu filho. E ele também fez com os judeus, que não reconheceram o seu filho. Então, por isso que a gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo que Deus, desses dois povos, criou um novo povo, que Paulo vai chamar de uma nova humanidade. Por quê? Porque ambos os povos, em grande medida, estavam distantes do Criador. Os judeus desmereceram, desprezaram e não reconheceram o Filho de Deus, e os gentios nunca tinham ouvido falar, em sua maior parte, sobre o Evangelho, sobre o Messias, sobre os profetas. Então a situação era muito problemática. E dessa divisão, dessa superioridade moral de um povo judeu e dessa ignorância do povo gentio, que abrange todos os povos da terra, porque quem são os gentios? Os gentios são simplesmente os que não são judeus. Ou seja, nós somos os gentios. Então, desses dois povos, Deus criou um novo. E a gente vai tentar entender o que isso quer dizer. Então, a rivalidade, ela era intensa. O judeu, ele tinha um preconceito que não é um preconceito como o que nós vemos hoje, muitas vezes originado ou fundamentado em luta de classe, pobres e ricos. Não, o preconceito daquela época era muito mais profundo. Ele era de natureza étnica, moral e religiosa. Então, o judeu, ele tinha um grande desprezo por todos os gentios, de uma maneira geral, e especialmente pelo povo samaritano. Eu não vou entrar no tema dos samaritanos, porque levaria pelo menos uns 10 minutinhos para eu poder explicar quem eles foram e a natureza da rivalidade do povo judeu com eles. Como Paulo não os menciona aqui, eu simplesmente vou avançar no texto. Mas depois eu posso abordar com calma, numa outra oportunidade, essa rivalidade do povo judeu com os samaritanos, que era mais intensa do que a rivalidade com o mero gentio. Tá? Então, verso 11. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Daqui a gente pode sacar algo que, assim como foi importante para os efésios, gentios convertidos ao cristianismo, nós podemos também aplicar na nossa vida, porque Paulo está dizendo para eles não se esquecerem do seu passado, não se esquecerem de que um dia eles estavam distantes do Senhor e que foram, num determinado momento da sua vida, aproximados. Por que isso é importante? Porque nós podemos deixar cair no esquecimento esse contraste da nossa vida pré-conversão e pós-conversão, o que seria prejudicial para nós, pois nós perderíamos de vista a excelência da obra, sabe? A excelência, a santidade desse amor de Deus por nós, que foi manifestado quando nós éramos infiéis, incrédulos, sabe? Quando nós simplesmente não ligávamos para o Evangelho. E Deus nos alcançou mesmo assim. Então, o apóstolo Paulo, em suas epístolas, é muito comum você ver ele sempre dizendo às igrejas para lembrarem desse período em que se encontravam distantes. O objetivo dele não era fazer com que a consciência fosse esmagada e essas pessoas se encontrassem num estado de culpa terrível pela sua vida pregressa de pecado. Não. O objetivo era, através desse contraste do antes e do agora, observar a excelência do amor de Deus, que é o amor que nos alcança quando nós somos, ímpios, indignos. É um amor que alcança o orgulhoso e faz dele humilde. É um amor que alcança o autossuficiente e faz dele pobre em espírito. É um amor que alcança aquele sem misericórdia e que então gera misericórdia. É o amor que alcança aquele que não liga para Cristo e gera esse amor por Jesus. Então a gente nunca pode esquecer disso. A tendência de quem esquece o período pré-conversão é de, muitas vezes, se sentindo cada vez mais superior. Porque como você esquece a sua origem,
o local de onde Deus te sacou, a vida que você levava, as afeições que existiam no seu coração e que ele mudou. À medida que você vai esquecendo isso, você vai se enxergando como o preferido, o predileto, em detrimento daquele que é preterido, daquele que é excluído. Você se sente como alguém superior. Então, o apóstolo Paulo, preocupado com isso, com a disposição do coração humano ao orgulho, ele estava sempre lembrando as igrejas, não se esqueçam disso. Em praticamente todas as epístolas, ele lembra as igrejas disso, não é só em Efésios. Então, a primeira coisa que ele diz, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Aqui, substituam a palavra carne por corpo. É o que ele quer dizer. Vocês não faziam parte, literal, desse povo. Vocês não tinham parte, vocês não são descendentes dos profetas, das tribos do povo hebreu. Sabe? O apóstolo Paulo ele era descendente da tribo de Benjamim, mas aqui Paulo está se dirigindo a quem não era. Então ele está dizendo, lembre-se de que vocês não faziam parte desse povo. Vocês não tinham parte com as suas promessas. E ele continua, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. O intitula aqui é deliberado. Ele está falando do orgulho judeu. Mas vamos, antes de chegar na circuncisão, vamos entender o que ele quer dizer com chamados incircuncisão. Por quê? Porque a circuncisão era uma característica central de distinção do povo hebreu para os demais. Era aquela ordenança que Deus deu a Abraão de que, no 8º dia, toda família deveria circuncidar o seu menino. Todo menino no 8º dia tinha que ser circuncidado. Isso seria uma distinção entre o povo judeu e os demais. Então, o que era para ser um símbolo que fizesse o povo lembrar que Deus desejava separá-los dos demais, acabou se tornando uma pedra de tropeço. Quando ele diz que vocês eram chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, ele está falando, olha, essa gente é soberba. E ela se sente superior pela sua ascendência, remontar às 12 tribos de Israel. Eles se intitulam circuncisão. Quando ele diz eles se intitulam, ele está querendo dizer que a circuncisão por si só, ela não tem esse valor que o povo achava que tinha. Ela cumpriu uma finalidade no Antigo Testamento, mas não era capaz de salvar ninguém, de transformar o coração. Era algo visível, visando fazer uma distinção entre um povo e os demais. Não era algo de natureza espiritual. Em muitas epístolas, inclusive aqui em Efésios, a gente vai ver o apóstolo Paulo fazendo uma aplicação teológica à circuncisão. Ele pega isso que era um símbolo e ele faz uma aplicação teológica à circuncisão, dizendo que a verdadeira circuncisão não é aquela que é feita na carne, é aquela que é feita no coração. Ele fala isso em Romanos, ele fala em Gálatas, muito em Gálatas, fala aqui também, porque era uma forma genial dele tocar na ferida do povo judeu e do seu orgulho e trazer uma reflexão sobre a possibilidade deles não conhecerem a Deus, mesmo sendo circuncidados, mesmo tendo na sua ascendência as 12 tribos. Isso não significava nada. Foram os judeus que mataram Jesus. Sim, José, deixa eu só pegar aqui o microfone para você. Sim. Você pode falar só um pouquinho mais alto, José? Eu me converti conhecendo o Martinho. Sim. Minha família não tinha ninguém crente, eu fui o primeiro, né? Hoje são 5 pastores. Praticamente todos se converteram. Minha igreja foi pegando. Engraçado que a maioria foi para a igreja batista. Não sei porquê, isso aí no céu. Mas quando eu me converti, e a primeira vez que o pastor me batizou, comigo, de Merda Remy, juntos, juntos, não sabe?
Ele estava falando sobre esse texto aí, né? Sobre circuncisão. Aí eu tinha 17 anos, né? Vamos ver aqui. E eu fiquei assim, apavorado do ato em si de dor, porque não existia anestesia É do que verdade. faz hoje. E, segundo eu entendo até hoje, era uma pedra afiada. Provavelmente. Mas, cara, eu fiquei apavorado com esse negócio, né? Graças a Deus que não chegou para mim isso. É. Eu fiquei assustadíssimo com isso. É. Sendo que Deus instituiu esse ato de dor. Aí os anos se passaram, isso saiu da minha mente e tal. Quem inventou isso? Quem inventou? Isso foi uma ordem de Deus a Abraão. O povo deveria fazer. Um ato de Deus, um ato de dor, um ato de dor. Mudou. Né? E para o adulto, mas para a criança também. Então, aí muitos anos, 6 anos, 5 anos, nós fomos morar, aí fizemos vestibular, temos que estudar na UF, aí a família de Martinha se mudou aqui para Niterói, entendeu? E aí nós ficamos, aí viemos para a igreja de Niterói, que era lá, que era aqui, Andrade Neves, ali onde é o novo hotel, ali era a igreja. Ficou ali mais de 100 anos. Né? E aí conheci o pastor Antônio Elias, que foi praticamente foi o segundo pastor, né? Mas aí foi um período, né, que houve uma cisão na igreja, nasceu a Igreja Betânia, porque 40 famílias não concordavam em sair e discordar. E eu vou ser rápido, estou querendo ser rápido, mas é só para explicar para ele. Aí que eu fui entender perfeitamente, porque o pastor Antônio Elias saiu, aí ficou no lugar dele o pastor Felipe Dias. E para o pastor Felipe Dias, eu era escudeiro dele. A gente fazia culto aqui na Praça do Rinque, fazia culto ali ao ar livre, todo domingo à tarde, e ali no São João. Aí um dia o pastor Antônio Elias, Felipe Dias, explicou isso aí à luz do meu agora entendimento. Então, antes de mais, Jesus veio e substituiu um ato de dor por um ato de amor. Aí que, de fato, eu fui entender esse texto bíblico e entender o que Deus estava anunciando lá quando instituiu a circuncisão. Porque Uhum. no futuro ele ia substituir com um ato de amor. É isso aí. Desculpe, eu fui... Não, sem problemas. Realmente, foi um exemplo pessoal que eu acho que complementa aqui esse momento da aula. Então, o apóstolo Paulo diz isso. Vocês eram chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. E ele continua. Que é feita na carne por mãos humanas. É tudo deliberado. Feito no corpo por mãos humanas. Ele está deixando que a mente do leitor, né, e do ouvinte, especialmente naquele tempo onde muitos não liam, eles estavam ouvindo essa epístola sendo ditada. Então, seja para o leitor, seja para o ouvinte, ele estava permitindo que a pessoa refletisse deliberadamente sobre esses contrastes que se intitulam circuncisos, uma circuncisão feita por mãos humanas. É tudo para você pensar, existe uma circuncisão espiritual verdadeira, que não é feita pelo homem, só Deus pode fazer. É tudo para você ir refletindo e sendo preparado para receber o que ele vai ter a dizer. Aí olha o que ele diz no verso 12. Naquele tempo, olha só, gente, olha a força desse verso. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em sem Deus no mundo. O que quer dizer todas essas coisas? Eu acho que para todos nós não é difícil de entender o que ele está dizendo. Agora, se a gente for abordando parte por parte, a gente pode expandir um pouco mais o impacto dessa vida distante de Deus. Primeiro, ele diz que naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Estar sem Jesus é algo tão ruim que não há nada que a gente possa encontrar que seja comparável. Para quem ama Jesus, estar sem Ele
É o pior de todos os infortúnios. É a maior de todas as dificuldades. Porque para quem ama Jesus, ele é, como ele mesmo diz nas suas pregações, é uma pérola de grande valor, a qual um comprador, um negociante encontrou e com tudo que ele possuía, ele adquiriu ela. Ou Jesus é como um tesouro escondido, enterrado no terreno, no campo, ao qual um homem encontrou e depois de ter encontrado, vendeu tudo que tinha, comprou esse terreno e adquiriu esse tesouro. É isso que Jesus significa para aquele que o ama de verdade. Então ele já começa dizendo, olha, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, sem aquela memória, aquela lembrança de que Deus havia se manifestado para os seus antepassados de maneira tão grandiosa. Você imagina para a cabeça do gentio, eu não sei quem foram os meus antepassados, mas eu sei que eles não foram esse povo que foi salvo por Deus da guerra, livrado do mal, um Deus que viu os milagres de Elias, um Deus que viu os milagres de Eliseu, um Deus que usou, né, e que manifestou os milagres, né, através desses homens ao povo, um povo que viu bons reis guiando, abençoando, conduzindo com sabedoria, com mãos sábias, como fez Davi. Então esse povo gentil, ele não tinha essa lembrança magnífica, que é algo que muitas vezes enche alguém de esperança. Eles não tinham nada disso. Davi não foi um antepassado, o seu Salomão. Os profetas não tinham relação com gentios. Então toda essa coisa especial do Antigo Testamento e essas manifestações maravilhosas e toda essa luz que Deus derramou ao longo dos séculos não dizia respeito ao gentio. E aqui Paulo está lembrando eles disso. Lembre-se de que vocês se encontravam separados dessa comunidade. Mas olha, ele vai continuar. Estranhos às alianças da promessa. Quais as alianças? As alianças de que Deus havia estabelecido, de que permaneceria fiel, de que levantaria um profeta maior que Moisés, de que sempre preservaria um remanescente da raiz de Jessé, ou seja, da descendência de Davi, o que ele fez em Judá, no reino de Judá. Porque embora o reino de Israel, depois da divisão Israel e Judá, embora o reino de Israel tivesse tido reis maus e que não seguiram, aliás, de Davi, o reino de Judá não. O reino de Judá, você percebe, todos os reis vieram da descendência de Davi. Ou seja, essa aliança que Deus havia feito antes e que ele cumpriu. E muitas outras, a aliança de que ele haveria, mesmo levando eles ao cativeiro, haveria de resgatá-los depois de 70 anos. Tudo isso foi profetizado por Isaías. Antes do exílio, tudo se cumpriu. As alianças de que ele haveria de restaurar o templo, restabelecer o povo na terra, na pátria que eles tanto amavam, que eles haviam sido deslocados para a Mesopotâmia, para a terra da Babilônia, e eles retornaram depois de 70 anos para Canaã, para Jerusalém. Então, assim, os gentios estavam alienados a essas promessas. E ele termina dizendo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Num mundo cheio de deuses estranhos. Um politeísmo 100 vezes maior que o que a gente vê hoje. Um mundo de idolatria, que era o mundo do primeiro século. E Paulo diz, vocês estavam sem Deus. É deliberado. E o que ele está querendo dizer, todo esse panteão de divindades é falso. É o que ele está dizendo para os gentios. E vocês estavam sem o Deus verdadeiro, no meio de toda essa loucura, de toda essa idolatria. Ele não está dizendo que eles não tinham uma religião. Muitos convertidos no primeiro século, eles vieram desse mundo de idolatria. A maior parte, para falar a verdade, vieram de uma religiosidade idólatra, de outro tipo de culto e adoração. E Paulo está dizendo, isso não importa, vocês estavam sem Deus. Vocês não conheciam o Deus verdadeiro. Então, você pode parecer que ele está sendo maldoso, mas, na verdade, ele está lembrando-os de algo que, embora possa ferir o coração por um momento, vai transformar a alegria em algo muito mais especial, devido ao momento que eles estavam vivendo. E esse é um método de pregação que não é somente Paulo que aplicava. Todos os profetas pregavam assim.
Cristo era quem mais pregava assim. E todos os apóstolos pregaram assim. Hoje ninguém mais prega assim. Hoje é simplesmente a guerra de nós contra eles. Hoje qualquer crítica direcionada à igreja é vista com maus olhos. Imediatamente chega alguém sentimentalista e diz: por que você está criticando a igreja? Isso gera divisão. Quando eu vejo alguém falando isso, eu lembro as centenas de textos nas Escrituras em que avivamentos, transformações, conversões começaram com as críticas direcionadas à igreja. Hoje não. A gente vive uma espécie de sentimentalismo legalista em que é nós contra eles, você odeia o outro, e ao mesmo tempo qualquer crítica direcionada para dentro é enxergada como uma potencial causadora de divisão. Então não deve ser feita. É uma coisa insuportável, você fica amarrado, não pode fazer nada. Qualquer coisa você é criticado. Contudo, está aqui o apóstolo Paulo lembrando todos esses irmãos e irmãs da igreja de Éfeso do passado deles. Sem esperança e sem Deus no mundo. Ele está falando dos gentios, que eram considerados incircuncisos. Sim, a igreja de Éfeso, em sua maior parte, era de gentios que haviam se convertido. Então, dá para falar muito sobre esse verso 12 por causa da riqueza de cada etapa desse raciocínio dele. Né? Não é somente estar sem Cristo. Ele começa dizendo: vocês estavam sem Cristo, e depois tudo aquilo que advém disso. Mas isso que você falou, se você fala uma coisa que diz que a pessoa, o outro discorda, ele já acha que está falando uma coisa mesmo. Não é questão de você discordar de opinião. É uma questão de você ter a liberdade de pregar sobre a condição do coração humano. Hoje isso não existe mais. Porque para falar da condição do coração humano, para o pastor se dirigir a uma igreja e falar com liberdade sobre a condição do coração humano caído, pré-regeneração, pré-conversão e pós, ele tem que tratar ele tem que tratar sobre coisas que são muito impopulares, que ninguém gosta de ouvir. E que as pessoas, para se privar de passarem por essa experiência, de ouvir o verdadeiro evangelho, elas vão, e de uma maneira ingênua, covarde, elas apresentam isso que para elas é a essência do evangelho. Não divida a igreja. Não trate disso. Não exponha os defeitos da igreja. Não exponha a sua vergonha. Não fale sobre o seu passado. Nós temos um inimigo maior a ser tratado. É o liberalismo. São os progressistas. É o outro lado político. É o outro lado ideológico. Sabe? É o outro lado social. Então, é tudo um grande legalismo, tribalismo, sentimentalista. Eu vi que o testemunho do Rabino, 40 e poucos anos, e ele tem um sobrinho se converteu ao cristianismo e era muito próximo a ele, eles eram muito unidos. Era aquele sobrinho muito próximo mesmo. E começou a compartilhar algumas experiências, profecias de Zacarias, de Isaías, essas profecias que falam do nascimento de Jesus, do Messias, né? Que eles não creem que o Messias, que Jesus seja um Messias, tenha sido, né, um Messias. E aí ele disse que quando o sobrinho dele chegou para essa conversa, ele simplesmente cortou amizades. Eles fazem até um tipo, que eu entendi direito, um ritual como que sepultando a pessoa. Morreu para ele. Aí ele ficou alguns anos sem comunicar-se com esse sobrinho. Olha que coisa forte. Ele cortou mesmo, sepultou a pessoa. E aí, depois de muitos anos, o Espírito Santo começou a tocar no coração dele, ele começou a ler a Bíblia, analisando esses que o sobrinho dava as referências para ele.
lê Zacarias tal, 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 lê Isaías tal, tal. O sobrinho dava e ficou lá anotado. E um dia ele resolveu analisar. Uhum. E ao analisar, ele se converte. Depois de quase 50, 47, 48 anos no judaísmo, ele se converteu ao cristianismo. E estava dando testemunho. Gente, coisa linda. Aí eu quis colocar para compartilhar com os amigos. Perdi, não consegui achar mais. O nome do homem muito complicado, não consegui. Mas ainda vou achar. Vou compartilhar com vocês. Eu vou dar um exemplo um pouco mais prático. Né? A doutrinação Sim. deles, né? Sim. Eu vou dar um exemplo mais prático e atual do que significaria hoje um pregador dirigir esse verso 12 à sua própria igreja. Ou de uma maneira geral, a igreja, em sua parte majoritária no país, ter essa visão autocrítica. O que significaria? Significaria você lembrar, em primeiro lugar, que não foi pelo seu próprio mérito e virtude que Deus alcançou você. Você não é especial, você não é superior porque a visão que você tem de família, dos céus, da terra, da vida, do matrimônio é melhor. Não é isso. Pode existir isso em alguém e não existe amor por Jesus. Esse não é o ponto. O ponto é que Deus se revelou a você quando você não era digno, quando não havia nada em você que o atraísse a isso. Ele se revelou a você apesar do que você é. E quando isso é pregado, e o Espírito Santo vem com poder, isso gera humildade, mansidão, convicção de pecado, compulsão de coração, contrição de coração. Algo que hoje não pode ser feito, porque quando é feito, as pessoas dizem que isso divide a igreja. Isso é negativo demais. A igreja precisa ser lembrada das coisas boas, sabe, das promessas de Deus. Então, esses contrastes que você observa no Antigo e no Novo Testamento, eles são desprezados e descartados. E você vê um novo método de pregação atuando, que é um método que visa não levar em conta a condição do nosso próprio coração, o nosso passado e a obra que Deus fez, e que visa levantar um inimigo a ser combatido. Sim, Ingrid, pode falar. Recentemente vi nas redes sociais, tipo, uma menina fala que não é de uma família. A família dela não tem religião, ela não acredita em Deus. E ela começa a ler a Bíblia, expor assim no Instagram, e ler e tirar suas dúvidas. Então ela senta lá e começa a falar. Eu li hoje até... Tá, começou em Gênesis, com o livro, né, do início. E ela começa a falar, mas gente, você acredita nisso aqui? Ou começa a ter aquelas questões de, mas Deus era assim que eu imaginei outra coisa, ele vai ser duro, ele vai ser... E o que me chamou a atenção, que eu trouxe para vocês, eram os comentários. E quer dizer, vocês acreditam que a pessoa viveu tantos anos, mas isso não era possível. Ou o cajado se transformou. Vocês... E trazia indagação às pessoas. E muita gente nos comentários vinha assim, não, continua lendo, que vai ser melhor. Ou levava aquela coisa assim, não é por aí, né? Eu me lembrei disso do Pedro falando, não, esse é o nosso Deus. Eu não era digno de nada, mas não tinha, né? Eu até li alguns, porque nesse caso fiquei curioso, depois que eu me permiti ficar uns segundos ali, só aparece ela. Se eu aparecer, se eu rolar, né? Algoritmo. O algoritmo vai me mostrar ela. E ela, até recentemente, assim, tá indo, mas os comentários são sempre os mesmos. Não tem aquelas pessoas que falam, não, essa é a verdade dali do que a gente acredita, ou que você vai lendo, o Espírito Santo vai te mostrar diferente, né? Mas era isso, porque as pessoas estão muito vendo uma parte gourmetizada, se a gente falar abaixo dos olhos. Você viu literalmente elas tentando abafar. Exato, né? abafar não. Não, mas acho que eu estava lendo o Levítico, nossa, foi um livro, realmente tinha muita... tinha muita... Tinha ordem, tinha tudo para separar o povo justamente dos demais, que foi como você falou. Aí foi me vendo isso na cabeça, como que não tinha. E aí, quando aparece dela, eu vou olhando os comentários, fico, gente, realmente, como a gente não está pronto para falar, né? Mas para quem se gosta da Ingrid, eu acho interessante que quando a gente lê o Velho Testamento, fica impressionado e fica quando fala, nossa, mas esse Deus, mas Deus. Só que o Velho Testamento é sobre a dureza do homem.
as leis e as coisas, é porque o ser humano é pecador e é muito duro e é Já se violento. esquecia do que Deus É, fez. e também essas manifestações grandiosas de Deus, é porque senão o ser humano não ia compreender. Aí é como o Paulo fala, era os meninos, né? Tudo muito literal. E as maldades que tem ali não são sobre Deus, são sobre nós, seres humanos, né? São pessoas fazendo coisas ruins. Quem gostava de guerrear é o ser humano, quem competia por território, quem invadia, quem é o ser humano, né? E a gente olha muito, se Deus vai mais não foi para si, a gente tem mesmo, tudo que já repetiu os mesmos problemas, né? As guerras aí, as mesmas intenções de competição, de impor, de imposição. Eu acho que até o último, eu lembro que me chamou a atenção, que o Módulo falou assim, vocês realmente acreditam em cada palavra? Ou pegam um pouco assim, a visão geral, sabe? De como ela quis dizer que se fosse conceitos morais, assim, éticos. Vocês... E aí eu olhei assim, eu só esperava assim, sim, sabe? Sim, eu acredito em cada palavra. Mas na hora, não, realmente, a ideia vai ou florindo, né? Ou indicando, não, leia. Ah, não, tinha até alguns, né? Que mandava, não, leia vê esse vídeo, que de repente era alguém explicando. Exato. Mas aí me chamou a atenção realmente isso. Uhum. Não, eu achei muito interessante, porque as redes sociais, e especialmente os comentários, eles são quase que um laboratório de sociologia, né? Onde você pode perceber como as massas enxergam e lidam com a escritura. E é muito fácil para um líder religioso hoje, seja pastor, seja um professor de espiritualidade, alguns hoje se intitulam pensadores de espiritualidade cristã, né? Nem pastores mais, ou seja teólogo também. É muito fácil a pessoa pegar essas leis do Antigo Testamento, ignorar todo o contexto, todos os povos, como eles viviam, o que eles faziam, ignorar o desejo de Deus de fazer uma separação, uma distinção do povo hebreu dos demais, ignorar que Deus estava simplesmente refreando o mal e não apresentando leis que deveriam ser seguidas ad eterno. Havia leis que diziam respeito a isso, mas não eram essas, que tinham uma conotação, um objetivo específico para aquela época. É muito fácil para a pessoa pegar isso e demonstrar o horror que é a Escritura. E como é impossível que você aceite como ela se apresenta, porque são coisas bizarras. Quem vai aceitar que o ladrão tem que ser morto, apedrejado? Que coisa é essa, gente? Que Deus é esse? As pessoas dizem. Né? E é muito fácil, é tão fácil que você pega um pastor, um deputado, alguém que não enxergue a Bíblia como a palavra de Deus e um texto inspirado, e ele vai, no Congresso, vai dizer, tá bom, vocês conservadores amam o texto, né? Vocês querem que a gente siga o texto. Tá lá, olha, vou ler o que o texto diz. Ele começa a ler as leis que diziam respeito ao povo hebreu, na terra de Canaã, a como eles deviam viver no deserto. E ele apresenta essa Bíblia que vocês amam. E quando você pega os comentários, primeiro que as visualizações são 2 milhões. E quando você pega os comentários, os cristãos estão aplaudindo. Os cristãos que professam amor ao autor da palavra estão aplaudindo aquele que desconstruiu a palavra e a botou no chão, no lixo, apresentando a impossibilidade do texto ser sagrado, porque o texto é horroroso. Então é muito fácil a pessoa, por ignorância, pegar isso, o texto, e condicioná-lo à sua visão, à sua interpretação social, histórica, filológica. É muito fácil. Difícil é você lidar com a verdade que o texto tem a dizer sobre a nossa condição. Qual é a verdade que o texto, as leis de Levítico, as leis do tempo que o povo hebreu acompanhava Moisés e vivia em tendas, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que se Deus não impõe ou não tivesse imposto leis duras naquele tempo, o povo teria se transformado no povo cananeu e matado os seus próprios filhos e sacrificado os seus próprios filhos. O que aconteceu, independente das leis. Porque bem no Manassés, o povo, o coração humano, ele é tão inclinado a viver da forma que os povos antigos viviam, ele é tão inclinado à barbárie, à selvageria, à idolatria, sabe, a você se ferir com pedras, cometer orgias, matar... Ele é tão inclinado a isso que, independente das leis rigorosas de Moisés, o povo as desobedeceu e cometeu tudo isso. Entende? Então, o que deveria ser exposto no Congresso, se alguém quisesse passar
uma visão coerente do texto, era isso, de que as leis visavam impedir que o povo se transformasse tão mal quanto ele poderia ser. O que não aconteceu, o povo se transformou no mal, que ele não deveria se transformar. O povo foi condenado naquilo que ele aprovava. Ele aprovava a santidade de Deus, a distância desses povos. E o povo amou esses povos e se transformou nesses povos. Então essa deveria ser a forma correta de abordar todas essas leis. E também, né, não sem também apresentar o fato, adicionar a informação de que essas leis visavam aquele momento específico de constituição de uma nova sociedade. Era como um novo processo civilizatório em curso, que deveria apontar na direção da criação de um novo povo. Não era para ele ser como os egípcios, não era para ele ser como os assírios, não era para ele ser como os babilônicos, não era para ele ser como os persas, não era para ele ser como os gregos, não era para ele ser como os romanos, era para ele ser o povo de Deus. E por isso as leis eram tão duras. Porque qualquer coisa que escapasse era como um fermento, que ia levedar todo o povo, ia transformar a sociedade como nas demais, né? E com isso a gente deve entender que essas características que diziam respeito ao contexto social, muitas vezes até de saúde, de higiene do povo, porque você tinha esse tipo de coisa, essas coisas caducaram. Você não precisa desses preceitos mais, porque a gente não vive naquele contexto, no Antigo Testamento. E o processo de civilização, como vocês sabem, avançou de uma maneira inacreditável. Agora, existem princípios nessas leis que você ainda pode aplicar hoje. Muito embora você não deva reproduzir o que essa lei manda você fazer. Ninguém vai cortar a mão de alguém que roubou, gente. Naquele tempo, isso foi deliberado, era para ser feito, visando um mal menor. Senão a coisa ia se espalhar. Por isso era rigoroso. Contudo, existem princípios por trás de algumas leis que podem ser aplicados. Por exemplo, tinha uma lei que dizia respeito à bondade que o povo hebreu tinha que ter com os bois. Então, na lei dizia, não abordasse a boca do boi quando ele pisa o trigo, quando ele estiver trabalhando. Sabe? Não torne o seu trabalho mais difícil. Não, enrijeça a sua boca. O apóstolo Paulo... Sim. Sim, o apóstolo Paulo pega essa lei e ele aplica aos pastores em Coríntios, na carta aos Coríntios. Ele diz, vocês não leram o que foi escrito? Não amordace a boca do boi quando pisa o trigo? Aí o apóstolo Paulo pergunta, para quem isso foi escrito? Vocês acham que Deus se preocupa com bois? Ou se aquilo não foi dito por nossa causa? Então, ele pega algo que foi aplicado no contexto específico e extrai um princípio atemporal. O que esse princípio atemporal diz? Que você não deve tornar a vida do líder mais difícil, do líder religioso, sabe? Então, existem outras coisas que você poderia extrair, outros princípios das leis levíticas que são bons. Por exemplo, naquele tempo, a estrutura de uma casa tinha o seu teto como plano. Você não tinha muro. Aí o que você encontrava na lei de Levítico? Todo o povo hebreu é obrigado a construir um muro no teto da sua casa. Para que alguém subir e for realizar algum serviço, alguma obra, não caia, morra e você seja culpado do sangue. Porque você não erigiu um muro para proteger quem fosse ali em cima. Então, esse é um princípio que você pode extrair que diz respeito à segurança do próximo na sua propriedade. Isso não vai ser aplicado hoje. Você não vai ter cuidado com os seus servos, com quem presta serviço para você. Então, é muito complicado você pegar tudo e jogar no lixo, assim como é estúpida a ideia de que aquilo deva ser aplicado hoje. Quando um pastor pega esse texto e diz, é absurdo que a Bíblia seja inspirada pelo Espírito Santo, porque as leis levíticas são cruéis. Quando ele faz isso, ele demonstra uma ignorância extrema. Extrema. É algo assim que teria deixado teólogos do século IV, V, desde Agostinho até a Reforma, horrorizados. Porque ninguém chegou a
a fronteira, ou ninguém foi capaz de fazer uma interpretação tão ruim do texto. Porque era algo claro e evidente para todos, o propósito da lei, a sua finalidade para aquele tempo. E os princípios por trás da lei que você poderia e deveria extrair. Aquilo que deveria ficar e aquilo que poderia continuar. Era coisa assim, gente. Você aprendia na infância isso nas igrejas do passado. Hoje, você, sabe, você comete esses erros que não existiam no passado e você é aplaudido. Você é aplaudido. Sim, Marilza. Questão da forma que a pessoa faz essa leitura. Que tem leituras complicadas mesmo, né? Como é o Apocalipse, algumas do Antigo Testamento, que tem simbologias, e a pessoa, às vezes, lê de forma literal. Eu acho que falta também esse conhecimento. Mas Sim, sim. tem coisas que eu leio. São simbólicas. A história do profeta, que as crianças chamaram de careca, e vem um animal e devora todo mundo. Sim. Eu fiquei achando que tem alguma simbologia, deve ter alguma coisa que, de repente, não foi explicado direito. Falando do livro de Apocalipse, tem muita metáfora, muito simbolismo, muita imagem, e que visava dramatizar e facilitar a reflexão sobre a verdade, sobre a escatologia na mente do povo. A própria vida de Davi, Deus permite que toda aquela fraqueza dele seja exposta ali na palavra, depois vem Natan, né? Você é esse homem. Sim. Então, eu vejo também que na palavra de Deus tem a realidade da natureza humana. Sim. Revelada, a natureza que Deus permite que seja revelada. Sim. Não significa que foi Deus que quis que ele fizesse tudo aquilo. Então tem essa também, essa questão, que eu vejo que tem pessoas que confundem, que tem coisas que necessariamente não foi Deus que quis que aquilo acontecesse. Ele permitiu para que ficasse um ensinamento. Foi o que eu falei no domingo passado, né? As duas doutrinas da soberania de Deus e da responsabilidade humana, elas caminham juntas. E a forma da gente interpretá-las não é em termos de um antagonismo ou de uma incongruência, mas de uma forma dialética. A forma dialética de interpretar doutrinas que parece que são contrárias é você entender que há uma tensão, mas que ambas as coisas são verdades. E você deve saber, através dessa tensão, aplicar e interpretar na história do Antigo e do Novo Testamento ambas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A soberania de Deus, por exemplo, em Cristo, em dizer para Pedro, olha, Satanás rogou ao Pai que você fosse peneirado, tentado, como trigo. Então, o que Cristo estava informando? O diabo fez mais ou menos com você, Pedro, o que ele fez com Jó. Ele quer provar a sua fé, para ver se você é isso tudo que você diz ser. Afinal, Pedro se exaltava com frequência. Então, ali, você tem a soberania de Jesus, porque o que Jesus diz é, eu roguei a Deus, ao Pai, para que a sua fé não desfalecesse. E, ao mesmo tempo, você tem a responsabilidade de Pedro, sabe? Porque foi Pedro, deliberadamente, que disse, eu vou morrer com você, e depois o traiu, sabe? Então, ambas as coisas caminham juntas. Eu acho que o texto mais dialético, talvez da Bíblia, onde você veja a soberania de Deus e a responsabilidade humana, seja no livro de Jó. Porque é um texto fantástico, onde você vê deliberadamente Deus permitindo que o diabo faça tudo o que Deus permitia. Então, olha, deixa eu levar tudo que ele tem, para ver se ele vai continuar sendo fiel. E Deus diz, tá bom, leve tudo que ele tem. O diabo leva, Jó permanece fiel. E diz, não vim esse mundo, não deixarei este mundo,
sabe, a Deus seja toda a glória. Aí o diabo fala, não, deixa eu tocar na pele dele. Tudo que o homem tem, ele dará pela sua pele. Aí Deus faz, tá bom, Deus diz, tá bom, até aqui você pode ir. Até aqui o quê? Até a vida, você não pode ceifar a vida dele. O diabo vai e faz isso, enche ele de tumores, ele fica doente, e ainda assim, quando a mulher dele vira para ele e diz, amaldiçoe logo a Deus e morra, ele diz para a mulher, você fala como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Então, em tudo, Jó se manteve fiel. Só que, qual é o problema dessa história? Você tem Deus permitindo que o diabo haja e faça toda essa maldade, como um sujeito, sabe? O diabo era o sujeito, era um agente da história. E, ao mesmo tempo, você tem a permissão de Deus. E, além dessas duas figuras, você tem o povo sabeus, dos sabeus, que foi o povo que roubou e matou os servos de Jó. Roubou os bens e matou os servos. Então, você tem três agentes na história. A gente vai responsabilizar quem? Pergunta Calvino nas suas institutas. Deus é o principal autor de tudo, causador de tudo. Em que posição a gente vai colocar o diabo? Em que posição a gente vai colocar o povo sabeu? Quem é responsável pelo quê? Aí Calvino, de uma maneira genial, ele diz, a gente deve avaliar a atuação desses três agentes na história não através dos meios de cada um, mas do fim. Deus, permitindo que tudo isso acontecesse, desejava que a virtude do seu servo Jó brilhasse como a aurora. Ele aparecesse no final de tudo, duas vezes, sabe, mais amável, mais zeloso, mais encantado pelo Criador, que foi o que aconteceu. O diabo, através de todas aquelas desgraças que ele fez com Jó, ele visava a destruição de Jó. Ele queria vê-lo morto. E antes de vê-lo morto, ele queria vê-lo blasfemando. Os sabeus, eles visavam lucro, ambição pura. E por isso mataram os servos de Jó e roubaram Jó. Então, essas são formas da gente interpretar as histórias na Bíblia. Cristo, permitindo que Satanás tentasse a Pedro, pensou no final da história. Pedro vai se arrepender amargamente. E vai se transformar muito mais preocupado com a minha glória. Ele vai se transformar num verdadeiro pescador de homens. E esse drama, essa angústia que ele vai passar, vai ajudar nisso. E para isso Cristo vai permitir que o diabo tente. Qual era o desejo do diabo? Ver Pedro morto, provavelmente como Judas, levá-lo ao desespero e ao suicídio. O que Deus impediu. Então é assim que a gente tem que entender. A agência de Deus na história visa sempre essa finalidade que a gente vê nas Escrituras. E que a Bíblia sempre vai dizer que é agradável, que é boa, que é santa. Contudo, você tem a agência de outros sujeitos na história que visam, que têm um objetivo mau, cruel. E vão ser responsabilizados por isso. Entendem? Então essa dialética, ela existe. É uma linha de tensão que a gente observa e que a gente deve tentar, a gente deve evitar de descartar. Mas através disso, vê a excelência do amor de Deus diante do desejo mal dos anjos malignos, do ser humano, do próprio Satanás. Isso tudo tem que contrastar com a excelência de Deus e fazer com que a gente enxergue ele de uma maneira melhor, cada vez mais profunda, mais bela. Alguém mais, pessoal? Tem alguma dúvida? Gostaria de participar? Sim. Ele se enforcou, É o que diz a história, ele se matou numa árvore. ele foi para se enforcar e precipitou-se, caiu. Parece que rompeu. O que a história diz é que ele se amarrou num tronco e provavelmente o negócio rompeu com o peso dele. E aí, o que a história diz é que ele, na queda, né, abriu cabeça, tudo aí. É bem feio, assim, a descrição da coisa. Deixa que as suas entranhas se derramem. Porque ele se pendurou num lugar alto e quando ele caiu,
Mas aí já é a história, são livros históricos, né? Historiadores que falam isso. É o que é ensinado. É. A Bíblia não tem essa informação, ela só diz que romperam as entranhas, o que corrobora o que os relatos extrabíblicos, né, sobre isso. Que aparentemente ele se enfocou num lugar alto e quando a corda arrebentou ou o galho quebrou, ele caiu numa altura. Não tem como acreditar nessas coisas. Né? Se fosse uma alegoria, você não teria Pedro e Tiago nas suas epístolas dizendo, olha, lembrem-se de Jó, da paciência de Jó. Lembre-se da forma que o Senhor lidou com ele. Desde o que fosse uma alegoria, o ensinamento pode ser retirado. Deus usou de parábolas. Sim. Deixar o quê? Você não tem, né? Mesmo que fosse, eu creio que não tenha sido. Mas o ensinamento, né? Exatamente. Mas a gente deve enxergar como uma história verídica e não como alegórica. E quando é dito que quando Jesus propõe parábolas, ele fala que é parábola. Sim. Estava com um livro aqui, Caifás, né? Caifás. Aí ele estava falando sobre Salomão, aquela passagem que Jesus expulsa o demônio, que os fariseus falam, não, você expulsa o nome de Deus e tu, né? E nessa passagem Jesus fala, eu sou maior do que Salomão, é porque Salomão, lá no passado, né? Mais para frente, lá no final, ele virou uma referência e ele começou a mexer com feitiçaria. Era tipo feiticeiro, ele mexia com essas coisas, então ele era uma referência para os fariseus em relação a isso aí. Aí até ele fala assim, por que ele fala que eu morro de Salomão? É justamente fazendo alusão a isso, para que os fariseus assim, tivessem isso como referência, né? Eu não sabia disso. Eu nunca li nada a respeito, então eu não vou dizer que... Ele andou mexendo com... Olha, ele pode ter mencionado a interpretação de uma pessoa isolada, porque na história do cristianismo eu nunca vi nada parecido. Pode ser histórico. Ele fala muita coisa estranha. Eu acho que tem que tomar cuidado com muita coisa que ele fala, é muito esquisita. Mas, gente, eu vou encerrar por aqui, para eu poder colocar a câmera ali. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que vieram, a sala está cheia. Vocês de casa, a aula vai ficar gravada e a partir do domingo que vem a gente vai retomar o verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Tá bom? Então, eu vou fazer uma oração rapidinho para a gente encerrar e aí a gente entra para o culto. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo juntos estudando a sua palavra. Obrigado porque a tua palavra é como uma luz, Senhor, que nos guia por esse mundo. Nós pedimos que a gente nunca perca de vista a excelência dela e que a gente a tenha na mais alta estima, como todos esses irmãos e irmãs na fé a tiveram, Senhor. E que a gente tome cuidado para que pessoas da nossa geração não nos afastem do modo de vida de todos esses que nós temos registro na Escritura. Que a gente não permita que pessoas que surgiram nessa geração e aplicando matérias e interpretações dessa geração não obscureçam coisas que foram observadas por milênios, de gente que deu o seu sangue pelo Evangelho, a sua vida, por amor a Ti. Que a gente nunca se esqueça disso. Em nome de Jesus. Amém. Gente querida, um bom culto para vocês e que Deus abençoe.